Olá, boa noite todo mundo. Desculpa pelo atraso, eu acabei de dar minha aula de yoga e sempre eu abaixo o vídeo depois no YouTube para minhas alunas que não assistiram ao vivo, depois elas conseguem fazer durante a semana. Então, tempo de fazer tudo isso, demorei um pouquinho. Então, bem-vindo! Hoje a gente vai falar como evitar o esgotamento mental quando se trabalha muito. Porque a maioria das minhas clientes são mulheres super competentes, trabalhadoras, dedicadas, muito boas no que elas fazem, só que elas se deixam esmagar pela ansiedade, pelo estresse, começa aos pouquinhos e se não tomar cuidado, cai no burnout. E aí eu ajudo essas mulheres a ter uma vida mais leve, mais alegre, mesmo trabalhando bastante. Então hoje a gente vai falar sobre esse esgotamento mental. Boa noite, Mônica, Gisele, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Então, o que vocês estão esperando dessa live? Quando eu falo de esgotamento mental, o que para você representa isso? O que vocês esperam? Eu fiquei pensando que eu tenho uma noção de esgotamento mental, mas talvez a sua noção pode ser um pouquinho diferente. Então, vamos me falando aqui o que é para você esgotamento mental, o que traz e o que vocês esperam dessa live, como que eu vou poder ajudar vocês. Né? Ainda mais hoje em dia, parece que durante todo esse momento diferente, tudo aumentou. Então, aumentou nossas sombras e aumentou a nossa luz. Só que a gente pode direcionar um pouquinho tudo isso. Mas quem se deixou, piorou a ansiedade, piorou o estresse e aí vira uma bola de neve muito grande. Né? Boa noite, Gomes Adams. Bem-vindo, bem-vinda. Eu tô com meu papelzinho que como eu acabo de dar aula de yoga, eu preciso voltar para esse momento assim. Então, assim, eu vou começar, enquanto vocês me escrevem sobre esgotamento mental, eu vou começar com uma historinha que certamente vocês já ouviram falar. Era uma vez um sapo dentro de uma panela numa água fria. Boa noite, Roseli. Oi, Rosa, tudo bem? Então, esse sapo estava numa panela de água fria, estava tudo bem. A gente liga essa panela e a água vai esquentando aos pouquinhos. O sapo fala, é um jacuzzi, que delícia. A água vai aumentando, vai aumentando. Nossa, é um ofurô. Tô num spa, bem gostoso. E aí a água vai esquentando. O sapo não percebe e acaba morrendo, porque ele não percebeu. Se ele já tivesse entrado nessa água borbulhante, com certeza ia pôr o dedinho e puf, ia sair correndo. E por que dessa história? Porque a ansiedade, o estresse, o esgotamento mental chega assim, bem sutilmente, e vai chegando até ter um burnout, até realmente chegar nesse esgotamento mental. Então, esse estresse, a ansiedade, esse fazer cada vez mais e a gente vai acumulando e a gente não percebe que a gente vai se habituando com o cansaço, que a gente vai se habituando com a nossa irritabilidade, que a gente vai se habituando a dormir mal, a se habituando a carregar pesos e se habituando até a nossa infelicidade, a nosso extremo cansaço, negatividade, mas isso é tão aos pouquinho, é por isso que é perigoso. Eu já vi no meu caso, depois eu vou falar do meu caso, isso vem aos pouquinho e é bem perigosa. Olá, quem tá chegando? Bruna, bem-vinda, Bruna. Carol, que ótimo. Logo eu vou fazer uma live com a Carol, uma personal trainer maravilhosa. Reserve aí, Carol, eu vou te falar, uma surpresa, hein? Vamos fazer uma live junto, né? Porque a gente precisa, sim, de cuidar do corpo também. E às vezes, mesmo trabalhando o corpo, a gente tem cansaço mental. E eu vou falar como. Mônica falou sim, se habituar com o cansaço. Isso é o pior das coisas, né? A gente vai, não percebe,
começa a dormir mal, começa a ter os relacionamentos desgastados, brigas, e vai assim aos pouquinhos, e as pessoas, as minhas clientes que são super trabalhadoras, super dedicadas, elas acabam pensando assim, nossa, é minha culpa, então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais esforço, eu tenho que melhorar, e vai acumulando, ao invés de dizer, opa, para, respira, deixa eu olhar tudo isso. Né? E é muito sutil, é como esse sapo na panela que não percebe, e eu falar, a gente acaba morrendo, mas tem pessoas, quem sofre mesmo burnout, fica na cama, a bateria acaba do carro. Você pode ter um carro novo, gasolina, pneu novo, tudo, mas sem bateria o carro não anda. E quem sofreu de burnout, um dia acorda e não consegue sair da cama. Diferente de depressão, tá? A gente tá falando de esgotamento mental, tá? Então vamos lá, eu vou falar algumas dicas, depois eu vou dar os meus exemplos e depois eu vou dar outros exemplos de umas clientes minhas com essa... Eu quero que abre essa possibilidade, abrir a consciência, expandir a consciência para vigiar, para ficar vigilante e não cair nesse esgotamento mental. Então, as minhas clientes que trabalham muito, hoje em dia mais no online, ficam trabalhando o tempo inteiro na frente do computador. Então, a gente tem que ter um momento de perceber que eu estou cansada e eu vou tirar os olhos do computador, da tela ou do celular ou do computador e mudar o meu foco de olhar. Então, por exemplo, eu trabalho na minha janela, eu vejo o mar, vejo o horizonte, então é perfeito. Tiro o meu olhar da tela e fico longe, então eu descanso o meu olhar, eu foco diferente no meu olhar, eu quero olhar longe. Então isso já traz uma outra realidade. Então tudo isso é para quebrar padrões, para não cair nesse esgotamento mental. Então pensa nisso. Fica um tempo no computador, no celular, trabalhando, muda o foco e olha diferente, olha longe, expande. E quando a gente olha longe, o corpo já vai se abrindo, porque a gente fica meio assim, né, no computador e no celular. Então corta isso e olha longe. Outra coisa que a Carol, claro, vai me dizer, beber bastante água. Então todas essas dicas para quebrar o nosso padrão. Então beber muita água. Todo mundo sabe, né? Mas você tem uma garrafa d'água do seu lado? Você tem um copinho de água do seu lado? Então eu tenho sempre minha garrafinha, meu copinho quando eu faço live, senão eu bebo direto na garrafa. O mínimo de desidratação já vai trazer facilmente um esgotamento mental. Nosso cérebro não funciona mais e a gente faz mais esforço. Então, um esforço pequeno vira um esforço maior. Então, claro que a gente vai ficar mais cansado, tá? Então, mudar de olhar, beber bastante água. Que mais? Tem muitas dicas. O nosso corpo físico, ele pode estar tensionado, tenso. Então, só dar uma espreguiçada, que eu faço isso muito com minhas clientes, meus alunos, todo mundo. Vamos dar uma espreguiçada? Espreguiça, você vai ver que o corpo vai, ele mesmo querendo se mexer, a cabeça, os ombros, que a gente pega bastante tensão. Então, são coisas simples, mas que a gente tem que fazer o tempo inteiro, todos os dias, vigiar e fazer essas pequenas dicas para não cair nesse burnout tão devastador atualmente, tá? E a gente, mulheres, a gente é multitarefas, né? Eu vi um vídeo outra vez, eu dei risada, uma mulher que vai esquentar água na panela, enquanto a água esquente a gente não faz outras coisas. A gente vai dar uma faxina, faz a louça, escreve alguma mensagem, faz um monte de coisa. E aí chega o homem olhando para nossa panela de água, esquentando a água, ele fica só olhando para a água, esperando a água borbulhando. E eu acho que talvez ele tenha razão também. Então é muito bom fazer muitas coisas, porque a gente vai rápido, mas ao mesmo tempo, será que sempre fazer isso é bom? Então, quando as minhas clientes, tem uma que precisava se organizar muito, ela fazia muitas coisas. Então, de colocar uma tarefa depois a outra, parece que alivia. Eu sei o que eu vou fazer e eu não vou parar de fazer essa tarefa até acabar. Então, se eu tenho que arrumar a roupa no varal, pega a roupa no varal, dobra e coloca até nas gavetas. Enquanto não colocar na gaveta, eu vou fazer só isso.
Então é um treino, porque a gente faz tantas coisas às vezes ao mesmo tempo, que a gente precisa se programar a fazer uma coisa de cada vez. E falando de uma coisa de cada vez, fugiu agora, eu ia falar alguma coisa e fugiu. O que eu ia falar? Adorei, Carol. Eu pensei no teu exemplo do varal das roupas, de guardar as roupas. Mas eu ia falar alguma coisa de uma vez, de uma coisa de cada vez, fugiu. Fugiu, o que eu ia falar? Faz uma vez, uma coisa de cada vez. Lembrei, outra dica muito importante, a gente guarda muitas coisas na nossa cabeça, na nossa mente. Então, descarrega isso. Eu tenho uma agenda de papel, ó, tá aqui minha agenda, meu tesouro, porque eu anoto tudo na minha agenda, para tirar as coisas da minha cabeça. Porque se eu não tiro no papel, ou agora tem a gente no celular, o cérebro vai querer manter e guardar. Então, é mais um esforço que ele tem que fazer. Pensou numa coisa? Nossa, eu preciso comprar ovo. Escreve ovo. Eu preciso ligar para fulano. Escreve. Quando você não pode fazer na hora. Isso vai aliviar teu cérebro e à noite antes de dormir você já cumpriu tudo que você tinha que cumprir também, tá? E a última dica, e depois no final, fica até o final que eu vou dar a dica preciosa que sempre você vai ter que utilizar. É uma pergunta, várias perguntas que você vai ter que se fazer para não cair nesse esgotamento mental, certo? Então fica até o final. Última dica, quem sabe me conhece que eu trabalho com meditação, é respirar e fazer algumas pausas. A gente sabe disso, eu sei que vocês sabem disso, mas vocês fazem? Isso é a minha pergunta, vocês fazem mesmo essas pausas? Porque quando a gente tá no dia a dia fazendo um monte de coisa, às vezes a gente não consegue parar. Às vezes eu preciso me esforçar de deixar o celular de lado, respirar algumas vezes. Só essa pausa de respirar algumas vezes já alivia a tensão mental, tá? E quem não está acostumado de meditar ou fazer essas pausas, coloca o alarme no teu celular. Você acha que nesse momento você está mais estressado, mais correndo, coloca o alarme, de repente ele vai tocar e você vai até se assustar. O que é esse alarme? A pausa. Desliga o alarme e faz a pausa, porque eu já peguei gente que desliga o alarme e continua e não faz a pausa. Então isso realmente a gente precisa e é treino. Um dia consegue, no outro não consegue, mas treina, experimenta. Depois me conta todas essas dicas, qual que você vai fazer, qual você prefere e depois me manda um direct qual você está conseguindo fazer e você vai ver a diferença. Então essas dicas são simples, mas se você pratica todos os dias, você vai ver que sua mente vai estar mais tranquila, certo? Então, falando um pouquinho, eu queria falar do meu esgotamento mental pessoal. Eu não sei se todo mundo sabe, eu sou francesa e antes de ser terapeuta, coach e tudo mais, eu era bailarina de dança contemporânea lá em Paris. E quando eu era bailarina, eu trabalhava em umas companhias pequenas, um projeto ali, um projeto aqui, só que eu queria dançar nas grandes companhias lá em Paris, né? Todos os testes são lá. Então eu comecei a fazer os testes de grande e lá eu comecei a ficar muito ansiosa e estressada. Por quê? Os testes lá, eu me dava bem nos testes que duravam um dia inteiro, 2 dias, que eu podia mostrar quem era eu, o meu potencial, como eu dançava e quem era realmente a Sandrine. Só que tinha teste que era 30 segundos. Você subia no palco ou na sala, em 30 segundos você tinha que mostrar alguma coisa. E às vezes 30 segundos, 1 minuto no máximo, você tinha que te mostrar tudo. E aí eu travava. Eu olhava uma pessoa e falava, ai meu Deus, eu travava. Realmente eu era péssima nesses testes de curtos momentos mesmo. E aí eu fiquei muito ansiosa. E aí as pessoas, quando eu falo que eu estava esgotada, todo mundo pensava que era fisicamente, porque eu treinava todos os dias, além dos testes. Quando eu comecei a ver que não dava certo, eu treinei o dobro. Eu treinava 2 vezes por dia. Nos final de semana, eu ia nas festas brasileiras, dançava a madrugada toda, sexta e sábado. Eu era jovem, eu tinha 24 anos, uma coisa assim. Então, mas era, né? Além do mais, para ganhar o meu dinheirinho, eu dava aula de, como se chamava na época, aeróbica.
aulas de aeróbica para um monte de meninas numa faculdade de agronomia. Então, 2 vezes por semana e na aula você faz junto e cantava, tudo nas rádios cassete, enfim, era uma aventura. Então, isso também fisicamente, eu dava aula também para criança de esporte, então eu fazia muita coisa fisicamente, mas não estava esgotada fisicamente. A gente acha às vezes, mas o físico tem muitos recursos e eu estava treinando, né? Trabalhando essa alta performance mesmo, né? Mas o que estava era como a história do sapo. Comecei a ficar irritada, a ficar cansada, minha mente ficou esgotada, me afastei dos meus amigos mais próximos, um relacionamento amoroso terminei. Comecei assim, sabe, o circo vicioso. Eu tava já no sapo, né, na panela do jacuzzi mesmo, né, não tava vendo. Então, esse esgotamento mental, eu tava me arrastando cada vez mais. E claro que quando você tem esse esgotamento mental, você não raciocina direito, você toma decisões erradas, né? Nossa, quantas coisas erradas eu fiz nessa época. Nos momentos que eu tinha que estar bem, com alta performance, nos testes de dança, não era eu mesma, eu já estava carregando uma tonelada junto comigo, então com certeza eu não ia bem nos testes. Então é uma bola de neve que vai acontecendo, né? Então não é porque a gente trabalha fisicamente que a gente tem um esgotamento físico, né? Eu tô falando isso para quem trabalha com o físico, né? Então, esse esgotamento mental, eu quase tive um burnout. Realmente eu estava beiradinha de ter o burnout. Foi uma amiga minha que me salvou, que me levou lá para conhecer o yoga, a meditação, e comecei a respirar e comecei a enxergar a minha vida de outra maneira. Então, eu fugi da panela antes de morrer aí como um sapo. Foi realmente bem limite mesmo, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu tive uma cliente, eu vou dar assim o nome dela, a Carla, para não falar o nome dela, né? Ela é uma empresária muito competente, é uma grande empresa, ela é muito conhecida no meio dela e ela me procurou porque realmente ela estava muito ansiosa, ela não estava conseguindo ficar nas tarefas delas, porque a mente já estava esgotada, ela estava com um relacionamento com o marido quase se separando, a empresa dela não estava indo bem porque ela não estava bem, é tudo interligado, né? Então a gente fez todo um trabalho junto e aí foi maravilhoso de ver, porque além de ajudar ela a se organizar melhor, a ter todas essas dicas de trabalhar esse autoconhecimento e também o amor próprio, que quando uma pessoa, imagina, uma pessoa trabalhando super bem, alta performance, dona de uma empresa e de repente sobrecarregada e não sabendo lidar, é um banho de água fria. Eu falei, nossa, o que está acontecendo comigo, né? E geralmente quando acontece, eu falei, não, então eu preciso trabalhar mais, então eu preciso me esforçar mais. A gente tem uma alta cobrança muito, muito forte. E a gente acha que é só trabalhando mais, então a gente vai acrescentando e a coisa, claro, vai piorando, né? E os efeitos depois de 3 meses com ela foi maravilhoso. Ela foi numa lua de mel de novo com o marido. A empresa agora tá ótimo porque ela tá trabalhando diferente. Então ela tem a mesma quantidade de trabalho, mas como ela está trabalhando de maneira diferente, ela está sendo mais eficaz e ela trabalha com mais leveza e sem esgotamento mental, com uma mente bem mais tranquila. Então veja como é precioso e a gente tem que vigiar para não cair nesse esgotamento mental, certo? E a pergunta que eu queria que vocês anotam, não precisa anotar que vocês vão lembrar, tá? Isso eu vou dar mais um caso, eu vou falar, como que eu posso chamar Kátia? Eu vou falar Kátia, que não é uma advogada, ela quase não é mais advogada, mas ela era advogada, mãe solteira, e a mesma coisa, esgotamento mental, se autocobrando, trabalhando bastante numa empresa grande. Então, como ela era uma pessoa assim, batia no peito, eu sei, eu sou capaz, e realmente, geralmente as minhas clientes são pessoas super dedicadas, super competentes. Então, eu consigo. Então, ela dava conta, então dando conta,
o diretor dela dava mais trabalho, e mais, porque ela dizia, eu dou conta, e vamos lá, arregar essa manga, e vai. Só que ela chegou um momento que começou a levar trabalho em casa, ela tinha um filho pequeno, ela deixou de brincar com o filho, e assim vai. Então, as perguntas que eu trabalhei com elas, né, é um resumo das perguntas, mas a gente foi pesquisando, porque de onde vem essa necessidade de trabalhar tanto, de como que ela estava agindo, né? E a gente descobriu que ela estava precisando de reconhecimento. Ela gostava de receber o elogio do diretor, que ela trabalhava bem, enfim, ela precisava desse reconhecimento. Então, por que? A primeira pergunta, por que trabalhando? Era a necessidade de reconhecimento. O segundo porquê, por que essa necessidade de reconhecimento? E aí a gente percebeu, eu fiz ela perceber que ela estava precisando, que ela tinha um amor próprio, uma demanda muito grande de receber amor. E a terceiro, porque quando a gente foi investigando lá a origem dessa necessidade de reconhecimento, na verdade a gente descobriu que era reconhecimento da mãe. Ela estava buscando até hoje o reconhecimento da mãe, que a mãe, falando assim resumido, que teve muitos filhos, não conseguiu dar atenção a todos os filhos, e cada um tem uma história, e ela estava até hoje adulta, precisando do reconhecimento da mãe, que ela nunca recebeu elogio da mãe, enfim. Então, conhecendo essa origem, a gente pode curar essa origem, ressignificar essa origem, e aí todo o resto fica mais fácil, e fica mais profundo, e fica verdadeiro, para não cair de novo no esgotamento mental. Então percebe o que são essas perguntas que você tem que fazer quando você está com esse esgotamento mental? De onde vem? Por que eu estou assim? Por que eu ajo assim? Por que esse esgotamento mental está presente? O que eu quero provar? Provar para quem? Para mim? O que eu quero provar para os outros? O porquê? Então, na verdade, para chegar nessa origem, claro que eu faço toda uma técnica aí para chegar, mas você já pode se perguntar, eu falo os 3 porquês. Se pergunta pelo menos 3 vezes o porquê. Por que eu estou trabalhando tanto e não está dando certo? Aí você acha uma resposta A. Por que essa resposta A? Vai lá mais no fundo e acha uma resposta B. Por que essa resposta B? E vai lá no fundo e vai achar talvez a origem do porquê. Então pergunta pelo menos 3 porquês. Os 3 porquês são fundamentais para a gente chegar na origem, que quando a gente atinge a origem do nosso problema, aí as coisas fluem, né? A Carol, que a gente está trabalhando, né? A gente está chegando nessa origem. É maravilhoso quando a gente percebe essa origem. Não é simples, não é fácil, porque às vezes dói um pouquinho, mas é só assim que a gente consegue superar e realmente fazer diferente, fazer muito diferente. Então é isso que eu queria passar por vocês. Enquanto vocês não achar a origem, faz essas dicas valiosas que eu falei no começo da live. Carol falou, é sozinho, na maioria das vezes demora muito ou a gente se perde no caminho. Exato. Eu tentei sozinha e me dei mal. E agora, hoje em dia, até hoje, eu tenho um mentor, eu tenho consultora, um coach, enfim, tanto faz um nome que você quiser dar, mas a gente precisa de outra pessoa para olhar a situação diferente e nos ajudar a sair esse sapo da panela antes de a água ferver, né? Então é certíssimo, Carol, a gente precisa mesmo dessa ajuda. Então, falando de ajuda, eu vou dar um presentinho para vocês. Na verdade, eu tenho 2 coisas para falar boas, né? Vamos finalizar com coisas boas. A primeira, eu vou dar 2 entrevistas, 2 sessões gratuitas de entrevista para tentar te ajudar, para te ajudar a enxergar a sua situação, né? Então, 2 sessões de entrevista gratuita. Quem vai me escrever no direct, a gente agenda e você vai ganhar essa sessão gratuita. E outra coisa, eu tô criando um grupo no WhatsApp,
onde é um grupo VIP gratuito também, onde entra só mulheres, desculpa, homens, mas é só para as mulheres assim que estão trabalhando bastante, que estão esgotadas e que estão com dificuldade de lidar com a ansiedade, o estresse na vida profissional e pessoal. Então é um grupo VIP, MEV, mais equilíbrio na sua vida, é gratuito, também me manda um direct que eu te coloco lá no WhatsApp e a gente vai começar essa semana ou a outra, então não deixa de participar, certo? Carol falou, super recomendo, permitam-se isso, Carol, permitir-se. Eu acho que é tudo um momento certo quando a gente se abre e a gente quer realmente resolver as nossas questões. Precisa coragem e todas as minhas clientes, eu percebo, elas têm coragem de olhar para nossas vidas, o que está havendo e os 3 porquê vai nos levar aí a respirar. Eu acho que é respirar melhor, mais leves e ter uma vida mais feliz. Então é isso, espero que vocês gostaram. Essa live vai ficar gravada, então compartilha aí com aquela amiga que está precisando, que está com esse esgotamento mental. Todo mundo precisa de ajuda para não chegar nesse burnout, porque aí fica muito mais difícil de sair mesmo, demora muito mais. Então, compartilha mesmo. Muito obrigada. Desculpe pelos erros de português se eu fiz, mas eu acho que eu tô melhorando, né? Já vai fazer 22 anos que eu tô aqui no Brasil. Aos pouquinhos eu chego lá a falar direitinho. Então, muito obrigada, boa noite. Lembram anota todas as dicas que eu dei, que são simples, mas tem que praticar. Ou senão, não tem jeito. Um beijo e aguardo aí quem vai ganhar as sessões gratuitas de entrevista. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau!